Eu represento aqui nessa casa um dos menores estados da federação, situado na linha do Equador, esquina com o rio Amazonas, e que faz fronteira com o departamento francês da Guiana. E hoje eu quero vos falar de uma estrada que vai nos ligar a Boa Vista, capital de Roraima, terra do senador Mozarido Cavalcante. E essa estrada, na falta de um outro nome, eu a batizei, senador, de rodovia transguianense. Então, vou falar da rodovia transguianense e a integração com o platô das Guianas e o noroeste da América do Sul. Nós vamos descobrir uma outra oportunidade para a nossa região, uma outra oportunidade de desenvolvimento, de integração e de atividade econômica, social e cultural. A pavimentação da BR-156, que liga Macapá, na verdade liga Laranjal do Zari a Macapá e Macapá à cidade do Oiapoque. E a abertura da ponte binacional sobre o rio Oiapoque vão mais além da construção de uma simples estrada que une essas duas cidades. Não é, eu diria que não é apenas uma estrada para consumo interno, como veremos mais na frente. Ambas as obras se inscrevem em uma rede rodoviária internacional, muito mais extensa do que o trecho sobre território nacional. Na verdade, a ponte internacional e a BR-156 são parte integrantes de uma rodovia que, na falta de um nome, como acabei de dizer, eu a chamo de rodovia transguianense. Trata-se de uma rota que começa em Macapá, passa por Cayena, departamento francês da Guiana, por Paramaribo, capital do Suriname, e por Georgetown, capital da República da Guiana, e por Boa Vista. Sai do Brasil, passa por 3 países e volta ao Brasil, chegando a Boa Vista, capital do estado de Roraima. É possível alcançar Manaus ou Caracas a partir de Boa Vista. Portanto, nós vamos sair de Macapá por rodovia e chegar a Boa Vista, Manaus, ou então ir para Caracas, Bogotá, enfim. Assim, a rodovia transguianense abre as portas do Brasil para os países do platô das Guianas, para as ilhas do Caribe e para os 2 grandes países do noroeste da América do Sul, a Venezuela e a Colômbia, que são os países de grandes populações. Desta forma, o Amapá deixará de ser uma região isolada, um enclave econômico imposto por condições geográficas específicas. As dificuldades que representam a travessia do estuário Marajoara, somadas às distâncias que separam o Amapá dos principais centros dinâmicos do país, por exemplo, Fortaleza está a 1.200 quilômetros de Macapá, relegou a nossa região ao isolamento. As concepções que orientaram o desenvolvimento do Amapá, a Guiana brasileira, visaram unicamente a sua integração ao mercado nacional. Até então, nunca se tirou partido do potencial que representa o intercâmbio econômico e cultural com os países vizinhos situados ao norte da América do Sul. A gente pensa sempre no Mercosul. No Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil. Mas nós temos aqui uma população importante a noroeste, que é a Venezuela, a Colômbia. O objetivo da integração do Amapá ao espaço nacional sempre foi prioritário, fato que levou à criação do território, fato que negligenciou as vantagens que a região poderia tirar de sua situação geográfica voltada em direção ao norte. E não poderia ser diferente. A criação dos territórios, em 1943, visava consolidar a soberania do Brasil sobre as regiões de fronteira. E convém lembrar que a região do Contestado, território situado entre os rios Araguari e Oiapoque, somente foi integrada ao Brasil em 1901,
graças à ação do Barão do Rio Branco. Em termos históricos, é muito pouco tempo. Essa região do Contestado durou o período colonial todo. E só foi resolvido quando, em 1895, uma força expedicionária francesa chegou a uma pequena cidade de Amapá, e ali, então, houve um entrevero e as forças militares francesas massacraram a população civil. A partir daí, isso se transformou em um escândalo internacional e Barão do Rio Branco conseguiu provar que aquele espaço pertencia ao Brasil. Felizmente, hoje a situação é muito diferente. Em alguns meses mais, com a abertura da ponte binacional sobre o rio Oiapoque, a BR-156 estará finalmente interligada à rodovia transguianense. Esse fato permitirá intensificar o intercâmbio de pessoas, bens e serviços entre a Amazônia Oriental, o Amapá, o Pará, Tocantins e Maranhão, e o Nordeste brasileiro, com os países do Platô das Guianas e com as ilhas do Caribe, Trinidad e Tobago, Aruba, Curaçao, Martinica e Guadalupe. E, sobretudo, com a Venezuela e a Colômbia. E também entre o Mercosul e a União Europeia, pois o Departamento Francês da Guiana pertence a esse bloco da União Europeia. Convém salientar que a Transguianense permite o acesso à rodovia Pan-Americana, que interliga a Venezuela e a Colômbia a outros países andinos do Pacífico, Equador, Peru, Bolívia, Chile, e também abre as portas para a América Central, para o México e chega aos Estados Unidos. A Pan-Americana corta de norte a sul as Américas. A rodovia transguianense permitirá integrar os 63 milhões de habitantes do Nordeste brasileiro e da Amazônia Oriental com os 80 milhões de habitantes do norte da América do Sul. Desde 1815, com a chegada da missão francesa, ainda na época em que Dom João VI governava o Brasil e Algarves, até a última década do século passado, nenhum acordo franco-brasileiro tratou da especificidade da questão transfronteiriça entre o Amapá e a Guiana. É verdade que as relações internacionais são monopólios dos ministérios de relações exteriores, e no caso, o monopólio do Itamaraty. Mas, quando eu fui governador, eu estabeleci um núcleo de relações internacionais no meu estado para que a gente pudesse se entender com nossos vizinhos e cooperar no sentido de promover o desenvolvimento. E isso teve um resultado espetacular. Tanto que influenciou o Itamaraty a criar uma Secretaria de Relações Institucionais que antes desse primeiro acordo, da renovação do acordo de 1996, não havia. De 1815, somente em 28 de maio de 1996, por ocasião da assinatura de mais um acordo quadro de cooperação franco-brasileira, assinada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Jacques Chirac da França, que pela primeira vez foi incluído um artigo, o artigo 6º, que reconheceu a especificidade da fronteira comum entre o Brasil e a França. Enfim, o Brasil e a França se deram conta que tem mais de 600 quilômetros de fronteira comum, a maior fronteira da França com outro país. Esse significativo avanço diplomático foi possível graças às inúmeras iniciativas junto aos respectivos governos, tanto pelo senhor Antoine Carame, presidente do Conselho Regional do Departamento da Guiana Francesa, quanto por mim, na época, governador. Senador Mozarido, ouça com atenção, porque essa estrada certamente lhe diz respeito, como a senadora Ângela Portela também, que são de Roraima. Essa estrada vai nos interligar, vai fazer com que a gente se comunique com muito mais facilidade. Ouça, senador Mozarido. Senador Capiberibe, eu quero cumprimentá-lo pela oportunidade e pela profundidade do pronunciamento que faz. Realmente, essa rodovia, que é a espinha dorsal do programa chamado Arco Norte, dia muito eu entendo que deveria ter sido feita. Realmente eu entendo que o Brasil tem negligenciado
muito as suas fronteiras, notadamente a fronteira norte, e isso é, por um lado, incompreensível, porque se nós temos muitas vantagens com essa rodovia, inclusive com a rodovia que vai até Linden, que nos dará um porto marítimo em Georgetown, e nós precisamos, de fato, acelerar esses pontos que o seu colega coloca. Eu quero dizer, inclusive numa visita que fizemos ao presidente Chaves, então, no seu primeiro mandato, o governador de Roraima, Altomar Pinto, ele, conversando sobre essa integração, no caso Brasil-Venezuela, ele falou que o Brasil vivia de espáduas, isto é, de costa para os seus vizinhos. E realmente, tanto isso acontece conosco, com a Venezuela, que já tem rodovia pronta, como acontece mais ainda com a Guiana, e a República da Guiana e com a Guiana Francesa no seu estado. E então eu quero dizer que sou um entusiasta da ideia, acho que nós devíamos fazer uma mobilização, aproveitar aí o nosso grupo parlamentar Brasil-Guiana e Brasil-Venezuela para intensificar essas questões. Obrigado, senador Mosari. Eu considero uma oportunidade das mais, uma janela de oportunidade para a nossa região, esta integração com os países limítrofes de todo o arco norte, não só dos países do platô da Guiana, mas da Venezuela, da Colômbia, enfim, nós precisamos ter um programa comum para integrar essa região. Em 1997, um ano depois da assinatura do Acordo Quadro que renovou a cooperação entre o Brasil e a França, que estavam, digamos, relações frias ao longo de todo o período da ditadura civil-militar, que só terminou em 1985, as relações transfronteiriças entre o Brasil e a França foram impulsionadas pelo encontro dos presidentes Fernando Henrique e Chirac à margem do rio Oiapoque. Foi um grande acontecimento. Imagine duas pequenas cidades receber ao mesmo tempo dois chefes de Estado numa movimentação, uma intensa mobilização de segurança do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Foi realmente algo que a população local, né, nunca tinha visto. E desse encontro ficou o compromisso da pavimentação da BR-156 do lado brasileiro e a construção da estrada ligando Reginá a São Jorge do Oiapoque do lado francês. Além do mais, nesse encontro de 1997 se firmou o acordo para a construção da ponte binacional, que está pronta há 2 anos e meio. No entanto, por falta de estrutura do lado brasileiro, essa ponte não se inaugura. E também por falta de ratificação pelo Congresso Nacional do acordo de combate ao garimpo clandestino assinado pelo presidente Nicolas Sarkozy e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2008, essa ponte não se inaugura porque o governo francês exige que esse acordo seja finalmente homologado para que a nossa parte, a responsabilidade que nos toca, seja atendida no acordo de combate, no acordo específico de combate ao garimpo clandestino. Depois do acordo quadro de 1996, o Brasil e a França passaram a se encontrar regularmente em reuniões transfronteiriças. Eu participei no início desse ano, em fevereiro, em março, na cidade de Cayenne, capital da Guiana Francesa, do encontro transfronteiriço. E a ideia da queda do visto, porque para nós entrarmos na França a partir de São Paulo, de Brasília, não há exigência de visto. Mas se nós entrarmos na França a partir da Guiana, então o governo francês exige visto. Esse visto poderá cair na medida em que o Brasil honre o compromisso assinado com o governo francês de homologar no Senado e na Câmara que deve acontecer por esses dias, está pronto para a pauta, está pronto para o plenário. A minha expectativa é que a Câmara Federal homologue e que venha para nós aqui para o Senado para que a gente possa avançar o mais rapidamente possível. Finalmente,
o asfaltamento da BR-156 e a construção da ponte binacional nos aproximou muito. Nós temos ainda 110 quilômetros de pavimentação a ser concluída para finalmente prestarmos conta do nosso lado, desses acordos que firmamos com o governo francês. Portanto, senhor presidente, a ideia que me move, a partir dessa análise e da integração dos países do platô da Guiana com a Colômbia e a Venezuela, é promovermos um amplo debate aqui na Comissão de Relações Exteriores, convidando esses países, convidando as instituições de financiamento internacional para que a gente possa costurar, possa trabalhar, articular um grande programa de desenvolvimento dessa região. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. O senador João Capiberibe. Agora